De volta com Revista Novo Tempo e agora para falar de um assunto que diz respeito a muitas mulheres, inclusive a muitas das que acompanham o nosso programa. É que muitas delas convivem com sintomas da menopausa, mas ainda enfrentam barreiras para falar sobre o assunto. Uma pesquisa internacional sobre conhecimentos e estigmas da menopausa revela que quase metade das mulheres lida com os impactos dessa fase em silêncio, principalmente no ambiente de trabalho. Oscilação de humor, noites mal dormidas e as famosas ondas de calor foram sinais que levaram Carolina a perceber que estava entrando na menopausa. Eu passei alguns anos com esses sintomas, né? Os sintomas do começo da menopausa, ali da perimenopausa, já comecei a sentir, e quando eu realmente entrei na menopausa, que já fiquei vários meses sem a menstruação, já senti isso de forma mais intensa, quando vai se aproximando, né? Prolongando o tempo. Foi ficando mais intenso. A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, marcada por mudanças biológicas e transformações que afetam tanto o emocional quanto o social. Muitas mulheres convivem com os sintomas, mas sem saber como procurar ajuda ou lidar com essa fase da vida. É o que revela a pesquisa Experiência e Atitudes na Menopausa, realizada pela farmacêutica Astellas em 6 países. Segundo o estudo, 8 a cada 10 mulheres brasileiras já vivenciaram sentimentos psicológicos negativos durante a menopausa. Entre as entrevistadas, 58% relataram ansiedade, 26% depressão, 20% constrangimento e 16% vergonha. Em comparação com os dados globais, as brasileiras estão entre as mais impactadas com esses sintomas. Existe uma diminuição, da liberação de certas substâncias que promovem, a qualidade de vida, o bem-estar, a sensação de satisfação, de prazer, de alegria. Essas substâncias estão em baixa. No corpo, ela vai notar uma diferença na deposição de gordura, ela tende a ganhar mais peso, mais gordura abdominal, isso às vezes mexe com a autoestima dela também, A pele, o cabelo, a unha, tudo fica mais fraco. Então são mudanças que a gente observa de forma bem significativa na pós-menopausa. A supervalorização da juventude, reforçada pela mídia, redes sociais e publicidade, intensifica o sofrimento e a insegurança de muitas mulheres, que enfrentam as transformações físicas e emocionais da menopausa. E a orientação da terapia psicológica é uma contrapartida com relação a isso, porque ao contrário disso que vem se arrastando, de que a vida acabou, nós trazemos uma realidade completamente diferente, que a vida ela está começando ali com relação à maturidade, à evolução da mulher do ponto de vista das suas escolhas. Ela está numa fase muito melhor da vida dela, de saber o que ela quer e o que ela não quer. Então a gente começa a entender que o tempo passou, e que a gente está ficando mais velha e que são novas fases, Custou um pouquinho a gente admitir que já não é mais tão jovem assim, A produtividade, ela diminui um pouco, Por conta principalmente das mudanças de humor, Então a gente fica, eu pelo menos senti a questão da fadiga e a diminuição, da vontade de fazer as coisas, que é aquela depressãozinha que dá, Apesar de serem sintomas comuns para a maioria das mulheres, a menopausa ainda é um tema cercado de tabus no ambiente de trabalho. A pesquisa ainda revela que apenas 29% das trabalhadoras se sentem à vontade para conversar com seu líder direto sobre o assunto. Além disso, 47% das brasileiras já sofreram algum tipo de impacto negativo no local de trabalho. 26% relataram queda na produtividade. 17% sentem medo de falar com os colegas. E 9% já sofrem com discriminação explícita. Você imagina que a mulher tem ondas de calor noturna, ela acorda várias vezes e ela tem insônia. Então como é que ela vai estar de dia? Ela vai estar exausta, isso vai interferir na produtividade dela. E a falta de memória, de concentração também, obviamente, vai interferir. Então, claro, a reposição hormonal é a primeira linha para a gente tratar isso, mas tem outras coisas que ela pode cuidar da saúde mental, fazer atividade física, da alimentação, tudo isso pode ter um efeito secundário. Eu consegui
fazer melhorar esses sintomas, diminuir a intensidade desses sintomas, principalmente com a atividade física. Me salvou a atividade física, tanto na regulação do sono, nos sintomas da fadiga, na melhora do humor, me ajudou muito, muito. A atividade física foi assim, realmente impactante. Durante a menopausa, muitas mulheres precisam de orientação médica, apoio psicológico e, em alguns casos, de tratamento medicamentoso para manter a qualidade de vida. No entanto, a falta de recursos financeiros e as limitações do serviço público ainda dificultam o acesso a esse cuidado para grande parte da população. É importante que ela vá atrás de uma ajuda, né, que ela não tenha esses preconceitos, que ela procure mais informações a respeito do processo, né, do período e do tratamento. E para quem não tem esse alcance, né, procurar sempre quem está por perto, né, olha, eu estou passando por isso, sempre compartilhar isso. Então, a mulher que ela tem um companheiro, ela compartilhar, né, que ela tem uma amiga, ela dividir isso e você pode, né, me ajudar. Ter o acolhimento de quem convive, que é a rede de apoio, né, é fundamental. É um assunto íntimo, né? Para algumas mulheres é um pouquinho mais difícil, mas ninguém vai escapar, mulher nenhuma vai escapar disso, né? Então, eu acho que quanto mais informação a gente tiver sobre o assunto, quanto mais pessoas podem falar sobre isso e dar o seu testemunho, dar o seu exemplo, né, das coisas que funcionam, mais a gente vai estar ajudando as outras mulheres a passar por isso. Né? Então, eu acho que é uma forma de você colaborar para que as mulheres não sofram nesse período. Ele não precisa ser sofrido, não precisa ser pesado, pode ser leve. É só buscar os caminhos corretos, né?